Preparado para uma jornada pelos cantos mais obscuros da história? Chegou a hora de conhecer os 7 serial killers que deixaram um rastro de terror por onde passaram. Esses personagens sinistros vão deixar você de cabelo em pé e com uma sensação de arrepio na espinha. Mas antes de entrarmos nessa expedição, já pedimos a sua querida inscrição e o seu querido like, para apoiar e fortalecer o canal. Agora, sem mais delongas, vamos nessa! Jack, o Estripador. Começando com um clássico, Jack, o Estripador, aterrorizou as ruas de Londres na era vitoriana. Seus assassinatos brutais e a habilidade de se esconder nas sombras fizeram dele um dos casos mais famosos de crimes não resolvidos. O que torna Jack, o Estripador, tão fascinante e assustador é a brutalidade de seus crimes e o fato de que sua identidade nunca foi descoberta. Ele escolhia suas vítimas cuidadosamente, principalmente mulheres pobres que viviam nas margens da sociedade vitoriana. Seus métodos eram violentos e sangrentos, deixando a polícia perplexa e a população aterrorizada. Os assassinatos atribuídos a Jack, o Estripador, são cercados por uma aura de mistério e especulação. Apesar dos esforços das autoridades da época e de inúmeras teorias e investigações ao longo dos anos, o verdadeiro culpado nunca foi identificado de forma conclusiva. Isso só aumenta o fascínio e o medo em torno desse enigma sombrio da história criminal. 2. Ted Bundy. Charmoso por fora, um monstro por dentro. Bundy seduzia suas vítimas antes de cometer atrocidades indescritíveis. Sua história continua a assombrar os pesadelos de muitos até hoje. Ted Bundy é uma figura que personifica o verdadeiro significado do mal oculto por trás de um rosto encantador. Ele era um homem carismático, inteligente e aparentemente inofensivo, características que ele usava habilmente para atrair suas vítimas. Bundy cometeu uma série de assassinatos brutais nos Estados Unidos durante a década de 1970, deixando um rastro de terror por onde passava. Sua capacidade de se camuflar na sociedade, combinada com sua habilidade de manipulação, fez com que ele fosse um dos serial killers mais temidos e difíceis de capturar. Mesmo depois de sua captura, Bundy continuou a surpreender o público e as autoridades com sua habilidade de escapar da custódia e com seus comportamentos manipuladores. Sua história continua a fascinar e aterrorizar as pessoas até os dias de hoje, servindo como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder em qualquer lugar, até mesmo atrás de um rosto bonito e charmoso. 3. Jeffrey Dahmer. Conhecido como o Canibal de Milwaukee, Dahmer chocou o mundo com seus crimes hediondos. Sua obsessão por manter partes do corpo de suas vítimas como troféus é uma prova do quão doentio ele era. Sua série de crimes chocantes e perturbadores deixou uma marca indelével na memória coletiva. Dahmer era conhecido por atrair jovens homens para sua residência, onde os drogava e posteriormente os assassinava. Sua obsessão em guardar partes dos corpos de suas vítimas como troféus é um dos aspectos mais perturbadores de sua personalidade doentia. Ele desmembrava, mutilava e até tentava realizar experiências bizarras com os restos mortais. O que torna Dahmer ainda mais assustador é sua aparente normalidade em sua vida cotidiana, contrastando com seus atos monstruosos. Ele era um indivíduo quieto e discreto, que muitas das vezes passava despercebido na sociedade. 4. André Chikatilo. Conhecido como Estripador de Rostov, Chikatilo aterrorizou a União Soviética com uma série de assassinatos terríveis. Sua crueldade não conhecia limites, deixando um rastro de horror por onde passava. Chikatilo deixou um rastro de terror com seus brutais assassinatos, especialmente de crianças e adolescentes. O que torna Chikatilo tão assustador é a brutalidade de seus crimes e sua capacidade de escapar da justiça por tanto tempo. Ele matava suas vítimas de maneira horrível, muitas vezes mutilando seus corpos de maneira grotesca. Sua crueldade não conhecia limites, deixando uma marca indelével nas comunidades onde ele atuava. Chikatilo era um homem aparentemente comum, o que o tornava ainda mais perigoso. Ele era um pai de família e um professor respeitado, o que o ajudava a se misturar na sociedade sem levantar suspeitas. Esse contraste entre sua vida pública e seus crimes horríveis só aumentava o terror e a perplexidade em torno de sua figura. 5. Aileen Wuornos.
Uma das poucas serial killers femininas conhecidas, Wuornos espalhou medo pelas estradas da Flórida, matando homens que ela alegava terem abusado dela. Sua história é um estudo sombrio sobre trauma e vingança. Wuornos aterrorizou as estradas da Flórida durante a década de 1980, cometendo uma série de assassinatos brutais. O que torna Wuornos tão fascinante e assustador é sua complexa psicologia. Ela era uma mulher marcada por anos de abuso e negligência, o que a levou a uma espiral de raiva e autodestruição. Seus crimes são um estudo sombrio sobre os efeitos devastadores do trauma não tratado. Wuornos foi eventualmente capturada, julgada e condenada à pena de morte. Sua história é um lembrete sombrio das profundezas da dor humana e dos caminhos sombrios que podem seguir. Mesmo após sua morte, seu legado continua a fascinar e perturbar as mentes daqueles que estudam os recessos mais sombrios da psique humana. 6. John Wayne Gacy. Por trás da maquiagem de palhaço, Gacy escondia um lado sinistro. Ele atraiu jovens para sua casa antes de cometer assassinatos terríveis. Sua habilidade de se esconder atrás de uma fachada de respeitabilidade é assustadora. Ele foi responsável por uma série de assassinatos terríveis que chocaram os Estados Unidos na década de 1970. Gacy era um homem aparentemente respeitável na comunidade, conhecido por seu trabalho como palhaço em festas infantis e por suas atividades de caridade. No entanto, por trás dessa fachada, ele era um predador brutal que atraiu jovens para sua casa, onde os torturava e assassinava. Após sua captura, Gacy foi condenado por seus crimes e sentenciado à pena de morte. Sua história continua a fascinar e assombrar as pessoas, servindo como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder em qualquer lugar, até mesmo atrás de um rosto sorridente de palhaço. 7. Pedro Alonso Lopes. Conhecido como o Monstro dos Andes, Lopes é um dos serial killers mais prolíficos da história, confessando ter assassinado mais de 300 meninas na América do Sul. Sua história é um lembrete sombrio do mal que reside na mente humana. O que torna Lopes tão assustador é a escala de seus crimes e a frieza com que ele os cometeu. Ele escolhia suas vítimas entre meninas desfavorecidas, muitas vezes órfãs ou sem teto, atraindo-as com promessas falsas de comida, abrigo ou dinheiro antes de cometer seus terríveis atos. Lopes era um predador meticuloso, capaz de se esconder nas sombras e escapar da justiça por anos. Sua história é um estudo sombrio sobre os perigos que as pessoas vulneráveis enfrentam em sociedades desiguais e aterradoras. Após sua captura, Lopes foi condenado por vários assassinatos, mas sua sentença foi reduzida devido a leis permissivas na época. Sua história continua a ecoar como um lembrete sombrio dos horrores que os seres humanos são capazes de infligir uns aos outros, e a busca por justiça para suas muitas vítimas permanece incompleta. E aí? O que acharam? Esses são apenas alguns dos serial killers mais perturbadores que já existiram. Suas histórias nos fazem questionar o que é verdadeiramente sombrio na natureza humana e nos lembram que o mal pode se esconder em qualquer lugar. Então, da próxima vez que você sair à noite, lembre-se desses nomes e tome cuidado com as sombras.